Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui a nossa reação à conversa com o Miguel. Já sabem, deixem aí um like, subscrevam ao canal, comentem e, sem mais demoras, vamos arrancar. Não ouço a ninguém, porque eu não consigo ouvir. Ou seja, as pessoas falam. Também tens alguma coisa que também não te podem pôr Quê? a mão. Se fores viver para algum sítio assim o que eu no digo faroeste, é- convém teres alguma coisa que não passam por a mão. depois vemos os próprios nossos políticos a seguir este alinhamento, porque os políticos, pronto, seguem o alinhamento com a população, o que é tendência, o que é que funciona, o que é que vai dar votos. É uma coisa normal. Eu acho que o político tem que fazer isso e é legítimo que faça isso. O próprio sistema democrático, o Rousseau, não é? O defensor do contrato social, ele próprio defendia que a democracia só funcionava em pequena escala, ou seja, que havia um limite que quando ultrapassavas as coisas já não funcionavam, que isto depois tornava-se um concurso de popularidade. Sim, em que depois tu tinhas a maioria que era mais pobre, né? Isso era sempre aquela coisa, a maioria que é mais pobre vai votar para confiscar a riqueza da minoria. Mas é assim que funciona o mundo. E algum problema? Não há problema nenhum. Repara, como tu disseste, o imposto progressivo. O imposto progressivo até o Eu acho que há muitos problemas com o sistema democrático como ele existe. É muito diferente daquilo que Rousseau defendia e que também era aplicado na Grécia Antiga, né? Que é a origem aqui do sistema democrático, como nós o conhecemos. Enfim, acho que há muitas coisas que podem ser alteradas e claramente que a nível de incentivos há um claro problema em termos, enfim, toda a gente aqui a poder votar, independentemente aqui das suas contribuições a nível de produção, independentemente do seu grau de intelectualidade. Enfim, por isso é que eu acho que a solução é mesmo não termos estes estados gigantes e que a solução passará sempre por descentralizar o poder e ter essas entidades governamentais mais próximas das populações. A solução será sempre por aí. Se dependesse das pessoas, era até 99% ou 100%. Percebes o que eu quero dizer? Que se tu perguntar... Teoricamente tens a Constituição, não é? Mas percebes o que eu quero dizer? Para defender não sei, não diz valores, definitivamente. Pode dizer. Sim, mas acho que cada vez há uma cláusula que impede esse tipo de. Acho que não. Achas que não? Existe. Porque a realidade é assim: as pessoas dizem assim, vamos coletar, vamos distribuir, mas até quando? Não é? Na realidade, o que é que te impede de coletar 99%? Não é? Como, por exemplo, na Finlândia ou na Suécia. Na Suécia, chegou um momento em que o imposto sobre o rendimento na Suécia era 110%. Mas isto estás a fazer o argumento de imposto é roubo, é isso? É libertário? Não. O imposto eu acho que o imposto é bom. 110%, Miguel, nunca ouvi falar disso. Tens de. Aliás, não sei, nunca ouvi falar e tenho que fazer aqui uma pesquisa. Acho isso muito estranho, 110%. Agora, eu só acho é que o imposto podia ser distribuído de outra forma. Porque, repara, em termos de qual é a quantidade do governo que tens, qual é o tamanho, como é que ele é administrado, isso já é outra conversa. Eu acho que uma ideia interessante é tu elegeres, por exemplo, um governo em que tem um budget, um orçamento definido, em que tu não podes ultrapassar. Ou seja, ele vai a votos. Por exemplo, sabes que nos Estados Unidos existe sempre aquela cena do debt ceiling, que significa que está inscrito na Constituição que só o Senado é que pode dar autorização para aumentar a quantidade de dívida. Certo. E mesmo assim, 32 trilhões. E mesmo assim continuam a aumentar sempre, nunca vai parar. Como é que vão pagar aquilo? E porquê que nunca vão parar? Porque não podem parar. Porquê? Porque aqui tu começas a perceber como é que... Deixa-me pôr aqui um elemento novo. Eu sei que isto não vai resolver nada. Mas, então, eu vou partir do princípio que eu não vou conseguir resolver nada. Eu vou disparar mais informação para as pessoas perceberem que as coisas são muito mais complicadas do que é que elas acham. Reserva mundial de moeda, o dólar, não é? O dólar é o que faz o sistema funcionar. E eu estou em Portugal, quero transacionar com os chineses. Eu não quero saber dos ienes, nem ele quer saber dos escudos. Não quero saber para nada. Porque eu depois pego naqueles ienes, o que é que eu vou fazer com eles? Vou ter que andar à procura de um gajo qualquer para me transformar isto e vou perder na transação e não sei o que mais. Então o que é que eu preciso? Eu preciso de uma moeda que toda a gente... O Miguel está a dar aqui o bloqueio para o dólar, dizer só que formos aqui a... Ora, se formos aqui ao relógio da dívida dos Estados Unidos... Agora o meu PC ficou a carregar. Está a ir buscar.
Mas enfim, os níveis de dívida são gritantes, não é? Dos Estados Unidos. Acho que a maioria das pessoas tem noção disso. Isto está a aumentar claramente para níveis insustentáveis e era isso que gostava também que o Miguel me explicasse. Como é que ele consegue ter confiança de que os Estados Unidos vão manter aqui o seu domínio aqui nos próximos tempos. Aliás, eles vão, naturalmente, percebe-se porque é que alguém tem esta tese, mas aquilo que não se percebe é como é que essas pessoas que têm esse posicionamento, pelo menos não se sentem um pouco apreensivas relativamente à situação fiscal dos Estados Unidos. Isso é que é sempre de questionar e de perguntar. Não sei porque aqui a minha net não está a funcionar. Já agora, o ponto que eu quis fazer era que nós, quando falamos, aliás, eu quando estava a mencionar a questão dos regimes democráticos com um budget, um orçamento, era a ideia, ok, os partidos políticos apresentam-se a votos com um determinado orçamento e depois, se quiserem gastar mais do que isso, o governo vai abaixo e tem de haver novas eleições. Ou seja, tão simples como isso. Não podem fazer nada para além daquilo que apresentaram no seu programa de governo durante as eleições. Essa era aqui a minha ideia. Estava a ver se, enfim, encontrava, mas não sei porque aqui o meu browser não está a funcionar. Vamos avançar. Eu depois, no fim, para poder vou ver se arranjo aqui então uns artigos e uns gráficos sobre a situação fiscal dos Estados Unidos para poderem dar uma vista de olhos. transacionar. A Bitcoin podia fazer esse papel também, não é? Então imagina, ok, é os dólares, mas então eu preciso de dólares, não é? Eu preciso de dólares. Tens de trabalhar, providenciar valor, enquanto que os Estados Unidos podem imprimir a partir de nada, não é? Os Estados Unidos, o trabalho deles é fornecer dólares. E eles têm que ter uma economia que é baseada na exportação de dólares e importação de bens e serviços. Mas isso tem um impacto que destrói a tua industrialização nacional. Sim, classe média, desde que os Estados Unidos saíram do padrão de ouro, foi completamente dizimada, sobretudo. Começa a ter, não foi dizimada, vive 10 vezes melhor do que vivia em 1975. Eu acho, não há eu comparações. Tens de ir. Bebe, desculpa lá. Se olhares para, imagina, se pegares no salário Nem há médio, comparações. se pegares no salário médio de um americano, agora, comparativamente ao salário médio de há 30 anos atrás, e comparares o preço médio de uma casa agora e o preço médio de uma... Não é na mesma casa, meu. Ok, mesmo descurando esse efeito, quanto é que, imagina... Não era. E quem estava a fazer as casas eram imigrantes que viviam mal, viviam mas imagina, mas tem de haver... se puseres uma parte para essas mesmas condições, digamos um premium, não é? Para a procura de casas que é eram quase escravos que estavam a construir as casas. Eram tipo mexicanos que vinham sem condições nenhumas, vivem em barracos para fazer casas. E dias já não são? Hoje é completamente diferente. Eu acho que uma sugestão, acho que devias passar sobre uma vista de olhos sobre esses dados, que acho que não é só dados. Eu vou falar com as pessoas e tens muita cena no YouTube de pessoal que traz os imigrantes a passar por aquelas... A pessoa média que está a passar dificuldades agora nos Estados Unidos ou no mundo ocidental não está no YouTube. Pois, eu acho que o Miguel também tem aqui muito sample bias, com certeza que o seu círculo não serão propriamente pessoas que fazem parte da classe média americana, não é? Eu vou ver se arranjo também aqui alguns dados para que possamos comparar o poder de compra de um salário médio americano na década de 70 e 80 e o poder de compra de um salário médio dos Estados Unidos nos dias de hoje. Vou ver se também se arranja de seguida. Não sei porque o browser não está a funcionar. Depois já vou buscar isso e vou pôr aqui nos comentários, aliás, na descrição do vídeo, para depois vocês também observarem e chegarem às vossas conclusões. Está no YouTube, está? Não está no YouTube, Miguel. É incrível. Está a ver essa dinheiro para pagar as contas no final do mês. Tu não tens noção. O YouTube é incrível. Tipo, tu podes ver gajos que emigraram agora para os Estados Unidos há 3 meses, estão lá a trabalhar, disseram como entraram, de que forma entraram, que não têm ainda as cenas, como é que arranjaram carta, explicam tudo. Depois os gajos... Mas, por exemplo, tens de perceber uma coisa. Os Estados Unidos, tipo, tu podes dizer o que quiseres dos Estados Unidos, mas é assim, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, sabes a quanto é que está? 3.6, acho eu. 3.6, sabes que isso não é nada saudável. Sabes que existem 10 milhões de vagas... Para falar do aquecimento do mercado laboral. Sim, existem 10 milhões de vagas, 10 milhões de necessidade de mais empregados do que existe nos Estados Unidos. 10 milhões. Certo. Tu sabes quanto tempo demora um imigrante legal a arranjar emprego nos Estados Unidos?
15 minutos. Sabes qual é o ordenado 15 mínimo? minutos. 15 minutos. Eu, antes dele chegar, 15 já lhe arranjou, minutos. o primo dele já lhe arranjou um emprego antes de chegar. E diz assim: olha, não tens podes escolher aquele, aquele, aquele. Tens de verificar a accuracy. 15 minutos, parece-me. É uma hipérbole. Ok. Mas okay. ele Não apanhei. Por isso é que... Ele na realidade tem emprego antes de chegar, porque o primo Certo, dele, o ok, amigo ok. dele, já lhe arranjou um emprego, não é? A $20 por hora em qualquer sítio, não sei o que é. Porque esses empregos que o pessoal diz que não pagam bem, que não sei o que mais, é que aqueles empregos duros ninguém quer fazer. Isso é para os imigrantes que vêm ilegais, percebes? Certo. Agora, Eu acho que não é necessariamente para os imigrantes ilegais. O que acontece é que se paga pouco para esse nível de trabalho. Ou seja, se pagassem se calhar o dobro ou o triplo, não tenho a mínima dúvida que os locais também fariam esses trabalhos mais duros. quero é estar numa coisa, não importa. O que importa é que e chegas ali e ganhas $4.000, meu. Percebes? Ou seja, as pessoas nos Estados Unidos, não é? E aqui, vens um imigrante aqui em Portugal também. Vamos usar um exemplo de uma economia 10 vezes menos forte. Chega aqui um imigrante para arranjar emprego. Ele arranja emprego rapidamente. Não há desemprego em Portugal também. Ou seja, uma taxa saudável de desemprego, segundo o consenso, é tipo 5%. Diz Isso o pessoal. também é Não é? uma discussão para mangas. É o consenso. Porque, repara, tens um pessoal que está desempregado até arranjar outro emprego, não é? Faz sentido. Ultimamente, eu Acho também, que faz sentido, 5%. recentemente, os livros do Taleb, do Nassim Taleb, acho que também já referenciaste-o aqui. Sim. Eu já tinha um desprezo, de certa forma, pela ciência económica, porque aquilo que acho que acontece nos dias de hoje, e agora estás a falar da taxa natural, é que esta malta esconde-se muito por trás dos modelos e esquece também de vir para, Exato. Mas que não seja assim, quanto para, é que para a vida real. Mas pensa assim, 10 milhões de vagas. Eu falei disto porque a taxa de desemprego natural e aquele que é o valor do PIB também potencial são tudo conceitos que são desenvolvidos pela chamada macroeconomia ou pela ciência económica e são tudo conceitos subjetivos, não têm qualquer ligação direta com a realidade. E, enfim, criam-se estes conceitos arbitrários na cabeça dos economistas e depois, mais uma vez, é isto que vai evitar ou que vai fazer parte, digamos assim, do pacote de informação que vai influenciar o Banco Central a subir a taxa de juros e a taxa de juros, e que depois tem uma repercussão brutal na vida das pessoas. Mais uma vez, vivemos numa autêntica simulação. Que existe. Tem 3,5% de desemprego. Achas saudável para uma economia? Sim. Acho que a taxa de desemprego saudável é mesmo zero, Miguel, mas depois teria outra discussão. Acho que Tu não consegues produzir bens e serviços? em termos naturais, acho que a taxa de desemprego deve ser mais pequena. É? Mas eu acho que não. A mim eu não vejo essa informação. Porque assim, se fosse mais pequena ainda, tu depois começas a não fazer output suficiente, percebes? Ou seja, tu não tens funcionários para produzir bens e serviços, não é? É assim, se olharmos para a questão com o modelo, digamos, mental tradicional da economia keynesiana, claro que a coisa não faz sentido. A questão é que se tu efetivamente tiveres, e aqui volta a questão também da Bitcoin, ou seja, tu acabas por ter uma propensão muito maior, porque isto acaba por ser uma corrida de ratos, porque tu estás a trabalhar por um ativo, não é? Que eles depois estão a desvalorizar, ou seja, tu estás a pegar nos ativos que são os bens mais escassos que tu tens, não é? O teu tempo e a tua energia, ou seja, são estritamente limitados, não é? E tu vais das pessoas, estás a falar do dinheiro das pessoas. As pessoas não têm dinheiro. Estou a falar do dinheiro pelo qual tu trocas os frutos do teu trabalho, não é? Ou seja, nos dias de hoje, sim, aqui mas em Portugal, as pessoas estamos a falar dos euros. A maior parte das pessoas pega nesse dinheiro e gasta logo naquele mês. Mas esse é o ponto que eu quero fazer, que é, se tu tens as pessoas a trabalhar por um ativo que depois vai ser desvalorizado por esta mesma elite, tu jamais, em circunstância alguma, vais conseguir, através dos frutos do teu trabalho, conseguir montar uma posição financeira sólida suficiente para, lá está, depois teres a flexibilidade de não estares aqui a sufocar a garganta, de teres um trabalho, não é? E amanhã, se calhar, o teu patrão despede ou ele faz alguma coisa e falta-te ao respeito e tu não tens a liberdade para te demitir, porque acho mas não tens liberdade porque não quiseste. Não, porque o teu dinheiro, tu providenciaste valor à sociedade. Por acaso fugi completamente aqui da questão, não sei o que é que me deu na altura da conversa. Já estava com certeza a ficar aqui cansado, nem sei porque é que comecei a falar sobre isto, porque estávamos a falar da questão da taxa de desemprego natural ser mais baixa ou menos baixa e depois acabei por
voltar aqui para esta questão de como a inflação acaba por deteriorar a posição financeira aqui das famílias e dos indivíduos. Mas enfim, Tu tens ali o teu dinheiro. Esse teu dinheiro devia, lá está, servir para tu, numa eventualidade no futuro de necessitares de recursos financeiros, eles estarem lá. Mas estás a falar num ano, 2 anos, não faz muita diferença. Não, acho que devia estar para sempre. Mas explica-me então porque é que tu argumentas que essas pessoas. Essa é a questão. Eu acho que estou um pouco confuso porque tu falas que és austríaco e dizes que não defendes que a inflação é má, mas imagina, eu não percebo qual é que é o argumento que se pode fazer para que as pessoas que tiveram a trabalhar, por exemplo, um ano inteiro, pegam nas suas poupanças e porque é que elas não podem usufruir do fruto dessas mesmas poupanças daqui a 10 anos? Porque é que vão ser obrigadas? Pensa neste caso, um médico que está a trabalhar os dias, por exemplo, no Covid, teve nas emergências, não é? A trabalhar 16 horas por dia. E ele é suposto chegar ao final do mês, ter o salário, poupar e por alguma razão ainda saber como é que se investe em imobiliário, como é que trade em ações para fazer dinheiro. Ou seja, tu transformas as pessoas em especuladores. Escravos. Em escravos também, certo. Também podemos fazer esse debate. Eu acho que bem. Eu acho que... Pronto, aqui o Miguel depois mandou esta farpa e acabámos por fugir aqui do tema, mas essa é a reflexão que as pessoas têm de fazer. Aquilo que o sistema inflacionário acaba por provocar é obrigar as pessoas trabalhadoras que já são altamente competentes na sua área de domínio, não é? no seu trabalho, depois de providenciarem valor, ainda vão ter de assumir riscos e arriscar então aquilo pelos frutos do seu trabalho. Vou ter de os arriscar aqui nos mercados financeiros, no mercado imobiliário, enfim, o que quer que seja, porque, mais uma vez, não é garantido que o dinheiro vai estar lá. Por isso é que nós estamos muito mais incentivados para consumi-lo. E o que é surreal é que já se interiorizou aqui na cabeça das pessoas, primeiro, que os mercados financeiros e o mercado imobiliário sobem para sempre. Né? É claramente característico de como uma bolha se forma. E depois que é perfeitamente natural uma pessoa ter de assumir risco para poder beneficiar das suas poupanças daqui a 5, 10 anos. Já não basta trabalhar, eu já não tenho que trabalhar, já não tenho de ser o melhor de mim mesmo, aliás, o melhor profissional possível. Eu, para além disso, ainda tenho de dedicar tempo e energia a estas coisas dos investimentos. Claro que depois o que acontece? Muita gente direciona parte da sua energia a estas questões dos investimentos e essa energia depois acaba por não ser canalizada para a sua atividade profissional, para ser um melhor profissional, para ser melhor naquilo que faz todos os dias, diariamente. Este é o grande problema do regime inflacionário e sim, de certa forma, torna-nos uns escravos financeiros, mas atenção, escravatura, eu não sei, nós falámos anteriormente, creio eu, uma coisa é a escravatura, dita escravatura que nós temos de trabalhar, porque senão ninguém come, não é? Isso é óbvio, acho que isso não é bem escravatura, nós falamos sobre isso, creio eu. Uma coisa é nós estamos aqui, se não fizermos nada, se não trabalharmos, vamos passar fome, por isso temos de nos mexer, ok? Isso para mim não é escravatura, isso é a necessidade de trabalhar, não é? Todos trabalharmos para avançarmos para a frente. Outra coisa é alguém estar a beneficiar do nosso trabalho como se fosse uma espécie, como se fosse não, sendo um autêntico parasita que vive às custas daquilo que nós fazemos. E aí é que podemos argumentar que vivemos sobre um potencial cenário de escravatura, neste caso mais financeira, não é? Porque há sempre ali alguém que vai ter de receber a sua cota-parte daquilo que nós produzimos, apesar de não ter contribuído aqui para a causa. E, enfim, eu naturalmente sou contra este tipo de escravatura financeira, mas sou completamente a favor da questão de nós termos de trabalhar para podermos comer dessa escravatura. Não sei se me fiz entender, creio que sim. Eu não sei se todos devemos ser escravos uns dos outros, é o que eu acho. Eu acho que devemos ser livres, não é? Eu acho que há pessoas que são mais escravas do que outras. Eu acho que, assim, nós temos que, assim, eu acho que nós temos que fazer acontecer bens e serviços para as outras pessoas. Essa é a minha filosofia. Concordo. Ou seja, toda a gente procura, na minha opinião, mais, não é? Quando digo toda a gente, é uma hipérbole outra vez. Vou começar a pôr as minhas coisas entre aspas. Mas a maior parte das pessoas procura conforto, procura segurança, procura experiências, procura, não é? Todo esse tipo de coisas. E esse tipo de coisas só são adquiridas, na maior parte dos casos, com
outras pessoas a produzir esses bens e serviços que tu queres consumir. Então eu produzo os meus bens e serviços, tu produzes os teus e nós vamos trocar. E usamos o dinheiro para fazer essa troca. Eu percebo o que tu dizes dos impactos negativos que pode ter a inflação. Eu só acho que também tem impactos positivos. Quais é que são? Que foi aquilo que eu disse: obriga-te a correr, retira o dinheiro dos. Transforma-nos nos escravos. Esse foi o teu argumento. Obriga-te a correr, sim, mas repara, Miguel, o que estás a argumentar é. Por exemplo, se alguém também te roubar diretamente 20% do teu salário, também estão-te a obrigar a dar mais e a ganhar mais e a trabalhar mais. Isso é legítimo, isso é moral, isso é ético. Não, claro que não, não é? E é isto que o Miguel se esquece. Parece que, ok, nós temos inflação, mas ele esquece que há alguém a beneficiar, porque há uma transformação, há uma transferência de riqueza, uma transferência de energia económica. Para alguém estar a perder, alguém está a ganhar. E onde é que isso é legítimo? Onde é que isso é ético? Não é. Ponto final, parágrafo. Mais uma vez, nós já temos motivação suficiente para trabalhar. Nós não fizemos nada, nós vamos cair para o lado. Nós não produzimos bens e serviços, não só não vamos sobreviver, como também, se só produzimos o mínimo, vamos viver uma vida de autêntico desconforto. E ninguém quer isso, porque como o Miguel disse bem e sinalizou, as pessoas procuram mais conforto, mais qualidade de vida, é perfeitamente natural. Não é preciso a moeda perder valor para isso acontecer. Dos escravos, ou seja, porque senão. Então o teu argumento é que, de certa forma, está-nos a transformar nos escravos e isso é bom. De certa forma, nós não somos todos escravos, não é? Ou seja, estás a pegar no ponto mais anarquista. Não é mais anarquista, é assim. Imposto Olha, do pacto não agressão. É isso, não? Pensa assim, nós todos não somos um compromisso. Ou seja, tu és livre. O que é liberdade? Tu não és livre, tu não podes fazer tudo o que queres. Certo? É a questão do contrato social também, não é? É onde entramos também aqui na questão mais libertária. E eu acho que uma parte desse contrato social é este que foi criado, foi este conceito de sistema monetário mundial que produz. Repara, dá um poder muito grande aos governos, se tu reparares. Dá um problema. Imagina, acontece uma desgraça qualquer. Os governos chegam ali e dinheiro a toda a gente, como foi no Covid. Certo? Não, o que é que tu querias que acontecesse durante o Covid? Então, vamos imaginar que eles não podiam produzir dinheiro. O que é que se fazia durante o Covid? Uma coisa é certa, com a expansão da massa monetária, ou seja, com o poder que eles têm, naturalmente, ou seja, se não tivessem esse mesmo controle da massa monetária, jamais em circunstâncias algumas conseguiriam ter, ou seja, se queres, eu posso dar esse ponto, se quiseres, que em situações extremas pode haver algum benefício. Sim, dei este ponto ao Miguel, mas o Miguel também fez cherry picking, não é? Porque os Estados sim podem ter dinheiro para conseguir paralisar a economia e estar aqui a distribuir e de certa forma se calhar salvar as pessoas que foram mais prejudicadas pela situação que eles provocaram, não é? Mas também podem pegar o dinheiro e fazer aquilo que vem a apetecer, como por exemplo andar aí a travar guerras e fazer maluqueiras, não é? Que os Estados, quando se fala aqui das maiores catástrofes da história mundial, não foram propriamente aqui um ganguezinho de meia dúzia de maluquinhos que as cometeram, não é? Foram sempre os Estados, ou foram sempre indivíduos que se apoderaram das estruturas de poder dos Estados para ampliar aqui a sua maldade, não é? Claro que o caso do Hitler será aqui o caso mais evidente. E, aliás, para quem já leu também Hayek, ele também argumenta muito que são sobretudo as pessoas que têm esses incentivos mais maquiavélicos que são atraídas aqui para estas posições de poder do Estado, porque uma pessoa, se for boa e se tiver competência, ela própria consegue, de forma voluntária, consegue obter esses mesmos recursos necessários para fazer essa mudança que pretende. E sim, que é isso. Vamos fechar por aqui. Voltamos numa próxima, já sabem. Se gostarem, comentários, as coisas todas, likes. E vamos voltar. Eu vou encontrar aqui os links para a situação fiscal americana e era mais outra coisa, o debt clock também aqui dos Estados Unidos. E depois, Miguel, se estiveres a ver isto, explica-me como é que consegues dormir tranquilo aqui à noite, sabendo disto. Está bem? Grande abraço, até à próxima.